Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao Serasa Apresenta, uma série de webinars com conteúdos relevantes para preparar sua empresa para os seus próximos desafios. Me chamo Kleber Gênero e estou hoje como vice-presidente de PMEs na Serasa Experian. E junto comigo aqui, para discutirmos temas super relevantes, vamos conversar sobre os desafios fiscais, como os juros, o aumento da dívida no país e da inflação podem impactar o seu negócio. São um prazer, então, mais uma vez, né? A gente aqui às vezes erra, porque eu não sou apresentador, mas vamos lá. A gente vai estar junto aqui com especialistas que a gente convidou, além de termos um especialista da própria Serasa. Então é um prazer estar junto comigo aqui a Camila Abdelmalak. Eu treinei esse sobrenome acho que umas 30 vezes antes de poder falar. É a nossa gerente executiva de estudos econômicos aqui na Serasa Experian. Felipe Beraldi é o gerente de estudos e indicadores econômicos da OMIE, sendo o principal responsável pelo IODE PMS, Índice OMI Desempenho Econômico das PMEs Brasileiras. E é um prazer ter junto com a gente aqui o professor Ricardo Humberto Rocha, professor do INSPER e conselheiro de educação da AD Ancor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente vai ter um trabalho super bacana, eu tenho certeza que a gente vai direto ao ponto para elucidar muitas questões importantes hoje aqui para os empreendedores. Pessoal, já faz 2 meses que estivemos aqui, não sei se alguém já lembra ou já quem seguiu, a gente estava aqui com o NACA, onde a gente falou um pouco sobre o cenário econômico. Mas no Brasil as coisas mudam muito rápido, é um ambiente super vibrante, né? As coisas estão acontecendo ao passo da velocidade quase que da luz. O dinamismo se faz a todo momento. Então, para a gente vai começar um pouco atualizando esse cenário. E eu vou trazer aqui a Camila. Camila, por favor, você consegue trazer um contexto da macroeconomia e o que mudou nesses últimos 2 meses aqui no Brasil? Legal, obrigada, Kleber. Um bom dia a todos. Um momento muito interessante para falar sobre o cenário econômico. Acho que meus colegas aqui também vão conseguir acrescentar bastante pelo fato de que a gente está acompanhando um movimento por parte do Banco Central de elevação da taxa de juros. Atualmente a taxa Selic está num patamar de 13,25. Desde setembro de 2024, o Banco Central adotou essa postura de elevação da taxa de juros por conta do ambiente inflacionário aqui no Brasil. Então, ao tal do remédio amargo, né, professor, que o Banco Central tem para adotar para contornar o processo inflacionário da nossa economia. Então, só para trazer um pouquinho mais de números, né, a inflação no ano passado no Brasil fechou em 4,8%, a taxa Selic fechou no ano passado em 12,25%, atualmente já está no patamar de 13,25%. O câmbio, quando a gente olha para o dólar, fechou em R$ 6,18. Hoje a gente tem um câmbio que está transitando abaixo dos R$6, mas bastante dúvida no cenário econômico. Pode ser que o câmbio volte para cima dos R$6 e isso acaba impactando bastante a inflação. E esse é um tema muito importante, porque se a gente está falando em inflação, elevação da taxa de juros, muito provavelmente a economia ela vai desacelerar no ano de 2025. Então, o IBGE ainda vai divulgar o dado do crescimento econômico. Provavelmente o Brasil cresceu mais ou menos 3,5% em 2024, vem crescendo acima da média histórica desde 2021, mas para 2025 é esperada uma desaceleração, um crescimento ao redor de 1,5%, 1,7%. Quem está mais otimista está com uma projeção de crescimento de 2%. E aí a gente tem os desafios do cenário econômico para as empresas, e eu queria compartilhar aqui com o Felipe o que ele está enxergando de desafio para as empresas, para as micro, pequenas empresas. Hoje a gente tem um cenário de inadimplência que já é bastante preocupante, né? Então, mais um número aqui para colocar na nossa conversa: 6,9 milhões de empresas estão inadimplentes no Brasil. Em média, um CNPJ que está negativado tem 7 dívidas ali negativadas. E quando a gente olha para as micro, pequenas e médias empresas, nós estamos falando de 6,6 milhões de empresas inadimplentes do total de 6,9 milhões. A gente sabe que o ambiente é ainda mais desafiador, né, Felipe? Exatamente. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de temas tão relevantes para os empreendedores. E eu posso dizer que a gente já vê um pouco dessa expectativa de desaceleração da economia nos nossos dados de PMS. A gente, observando o que aconteceu com o IOD, a gente viu um crescimento de 4,5% do faturamento real das PMS em 2024, ainda acima das expectativas de fechamento do PIB.
pergunta aqui, já que a gente está falando de PMEs, uma coisa importante a gente passa na Serasa, você pode definir o que é OMIE? Fala sobre PMEs, cada empresa às vezes tem uma definição do que é pequenas e médias empresas, né? Aqui a gente usa a definição do BNDES, que tem das micros e pequenas, as médias 1, médias 2 e as grandes acima de 300 milhões de reais. Para a OMIE, o que é PME? Dentro do nosso índice hoje, tá? Como é que ele é construído? Então, é um índice econômico que olha para empresas com faturamento de até 50 milhões anual. Então, o nosso índice econômico ele foi construído dessa forma justamente para a gente ter uma visão mais do médio e com uma inclinação para o pequeno, para o que está acontecendo com o pequeno. E daí a relevância dos nossos dados nesse sentido, a contribuição que a gente tem para o cenário, porque a gente está olhando para o comportamento da economia para um viés do faturamento dessas empresas um pouco menores, tá? Então, o nosso índice econômico ele funciona como um termômetro das atividades dessas pequenas e médias empresas no Brasil. E a gente viu ano passado um crescimento de 4,5%. Novamente, como você mesmo mencionou, Camila, a gente vem de anos em que as PMEs também estão crescendo acima do PIB, sobretudo por esse crescimento de renda que a gente observa na economia, que é muito significativo. Mas esse cenário que você trouxe aqui, né, que você comentou, da gente ter um retorno do aumento de juros, uma volta das pressões inflacionárias, já começa a aparecer em alguns dados de PMS. Então, por exemplo, no final de 2024, apesar da gente ter ainda o ano como um todo num contexto positivo, a gente já vê algumas atividades de serviços, da indústria e construção civil desacelerando, muito por conta dessa volta de aumento de juros. Então, eu diria que não deu nem tempo dessas empresas absorverem ali a inversão da curva que a gente viu no ano passado, porque a gente está há muitos anos já aqui no Brasil com taxas de juros em patamares historicamente bem altos. Ótimo, Felipe. Agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o professor Ricardo, né? Como explicar esses temas que impactam tanto o mercado e principalmente, acho que a Camila comentou, a gente não está falando de uma recessão. Eu acho que isso é muito importante para o mercado e para os empreendedores. Ainda tem muita oportunidade lá fora. Então vamos olhar um pouquinho esse contexto, sobre a ótica do que o professor tem para nos falar, que impacta o mercado, mas também olhar o seguinte, o que esses empreendedores podem fazer para superar um pouco esses desafios? Bom, primeiro queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Acho que o tema é extremamente relevante, até pelo universo das pequenas e médias empresas, independente da taxonomia que vocês usam para classificar, porque são grandes empregadoras, né? Hoje a gente está vivendo um mundo onde a transformação digital é acelerada, portanto, essas empresas estão produzindo coisas novas, é muito, muito importante. O que acontece no Brasil, eu vou voltar um tempinho para fazer minha análise, é o seguinte: a gente tem um sério problema, e eu digo, o brasileiro de forma geral, seja ele contribuinte, cidadão, eleitor ou gestor público, e o próprio gestor privado, que a gente esquece o esforço que foi feito lá em 1993, 94, com a dupla Itamar FHC, para pôr de pé o Plano Real. Né? Então, meus alunos falam assim: professor, o senhor também é daqueles que às vezes faz compra de mês? Falei: olha, fala com seus pais, você vai entender. Então, o pior inimigo do contribuinte, do cidadão, do consumidor e do empresário é a inflação. A inflação traz muita incerteza, principalmente quando ela dá saltos. E a hora que ela salta, você gera uma série de problemas. Primeiro que, se um Banco Central tem responsabilidade, como o nosso, ele vai ter que fazer alguma coisa. A política monetária, ela demanda um tempo para fazer efeito, né? E nesse processo, os juros ficam mais caros. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, admiro muito vocês que trabalham com crédito, que eu acho que é espetacular. Eu gosto de fazer uma pergunta para os meus alunos, tanto de pós como de graduação. Eu falo: por que a fábrica da GM no Texas, que produz a Suburban, trabalha 6 dias por semana, 24 horas por dia, fecha 1 dia por semana e tem fila de espera? E eles não me respondem. Eu falo: porque tem crédito. Então, o crédito é a mola propulsora do desenvolvimento. Nós, como somos uma sociedade com DNA que foi impactado por alta inflação, a gente sabe, alta inflação, alta taxa de juro, aparentemente comprar a crédito é ruim, mas os empresários precisam. Então, o que eu tenho, o que eu posso falar em termos de orientar os empresários ou alertá-los? Primeiro, tem que ficar muito atento ao cenário macroeconômico e político.
principalmente se você tem na sua formação de preço insumos ligados ao câmbio, porque você pode impactar. Então, esse pequeno e médio empresário precisa também buscar conhecimento como se proteger de variação cambial, e agora estou falando aqui como ex-executivo do mercado e também como professor, né? Tem muito instrumento no mercado para ele se proteger, mas tem pouco conhecimento, muita assimetria, né? Então ele precisa melhorar o seu relacionamento bancário, se não está sendo bem atendido, troca de instituição, aprende esses mecanismos e fica atento a esse processo. Fora isso, vocês trouxeram já o tema, né? A reforma tributária ela vai gerar impactos de custo. As pessoas não têm ideia ainda do que está acontecendo, né? Eu digo que é um vulcão que a gente olha para ele e fala, está adormecido. Você fala, não, mas está adormecido, mas está morto? Não está morto. Então, uma hora ele vai entrar em erupção. E aí você... E tem data, né, professor? E tem data. Tem data. Mas é engraçado, né? Apesar de data, a gente vai, parece que prolongando, né? Assim, notícia ruim, embora a essência da reforma possa ser boa, mas o impacto é grande. Então, acho que os empresários têm que ir se preparando, olhando caixa, tomando cuidado como é que eles estão financiando o seu ciclo de produção, tentando diversificar, ter mais bancos, ter mais fintechs, dependendo do tamanho de relacionamento, porque, de fato, a reforma vai trazer muita surpresa e muita gente vai fazer aquela cara de que, puxa, não imaginava isso. E isso vai ser custo. Ou você repassa, né, e se o seu produto puder, ou você vai perder espaço. E aí, acho que dando só mais uma contextualizada nesse cenário macroeconômico, é importante, então, a gente colocar quais que são as projeções para o ano de 2025 novamente e também dar um pouco de autonomia para que você que está nos acompanhando consiga ver essas projeções. Então, normalmente, nós utilizamos o Boletim Focus, é uma referência no mercado, porque lá tem ali as projeções para os principais indicadores econômicos, uma média do que os economistas estão projetando para a atividade econômica, para a inflação, para o câmbio, para os juros. Então, é uma maneira muito interessante de seguir as principais tendências. E para o ano de 2025, então, é esperado uma taxa de juros num patamar ao redor de 15%. E outra questão que eu também acho que é bastante importante a gente colocar aqui, que 15% é a projeção que o mercado tem para a Selic no final do ano, só que no dia a dia, o que a gente olha nos preços e quando a gente vai fechar alguma operação, é a taxa de juros que é negociada dentro do mercado financeiro, né, professor? Então, nos momentos de estresse, a gente vê que a discussão dos juros aqui no Brasil chega na possibilidade de 16% por conta do debate fiscal que tem na nossa economia, a incerteza em relação à condução das contas públicas. Isso tudo acaba trazendo implicações e piora nessa percepção em relação aos indicadores econômicos e, como o Felipe comentou, isso já está sendo percebido pelas micro e pequenas empresas. E quando a gente olha também os indicadores ali que são produzidos pela IBRE, pela FGV, dados de confiança dos setores e do consumidor, já tem essa percepção pelos consumidores e pelos empresários de que será um ano bastante desafiador, não só pelo lado da taxa de juros, mas pelo lado da inflação. Camila, mas é super importante. Antes de a gente passar para o próximo tópico, que foi até agora, né, o professor trouxe de relance a reforma tributária, pessoal, que a gente vai falar sobre esse tema quente já aqui, a gente também tem que passar um pouco o quê? Ele tocou um ponto importante, né, que é planejamento. Ele falou de planejamento da parte do câmbio, quem é atrelado pelo câmbio, mas o planejamento é importante para você que está nos escutando de forma geral. Como é que eu vou controlar o meu caixa no próximo ano? Essa palavra foi bem utilizada aqui. Um dos grandes problemas que a gente tem nas empresas, principalmente nas PMEs, Felipe, é a gestão do fluxo de caixa. Se você puder comentar um pouquinho como é que isso pode ajudar esse planejamento do fluxo de caixa a passar por esse mar revolto, porque a gente também vai fazer uma última pergunta depois. A gente está olhando muito o curto prazo, fiscal year 26. A gente tem que olhar o investidor e o empresário não olha só o próximo ano. A gente tem que aprender a olhar um período um pouco maior. Então, como é que a gente se prepara para passar esse mar revolto e quais são a visão que vocês têm para os próximos anos? Acho que esse é um ponto importante, né? Assim, a gente está num momento desafiador.
até porque a gente vem de anos com um crescimento bem acima do nosso potencial, ali em todo aquele contexto pós-pandemia, o consumo reacendendo, etc. e tal. Como o professor e a Camila pontuaram, é muito importante, nesse momento, sobretudo pelo fato da gente estar discutindo aumento de pressão inflacionária, que o empreendedor tenha bem mapeado custos importantes para o negócio e que ele tenha a capacidade de renegociação de contratos e de uma forma que ele consiga se proteger de toda a inflação que pode acontecer no ano para produtos específicos. Então a gente falou, por exemplo, aqui de commodities, por exemplo, que estão ligadas ao câmbio. Então, quando a gente fala, o câmbio passou de 6, como é que isso chega no empreendedor? Olha, vai chegar em quem presta um serviço de construção civil que precisa, por exemplo, comprar aço. Vai estar lá no preço diretamente. Então, muitas vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né? Não, dólar, não vou viajar lá para fora, está longe da minha realidade. Não está. Muitos dos insumos das empresas, por mais que a gente não perceba, não só das empresas, nossos particulares também, quando a gente vai no posto, a gente está exposto à taxa de câmbio também, com combustíveis, etc. e tal. Então, esse planejamento é muito importante, mas a gente também tem que levar em conta que a gente está num cenário mais desafiador, mas que não é um cenário de crise econômica. Excelente. Esse é um ponto importante. Assim, a economia brasileira crescer ao redor de 2% é o que a gente tinha ali no contexto do pré-pandemia, de 2017 a 2019, o crescimento de 1,5%, 2%. Então, vão ter oportunidades, mas a grande questão é que no momento de desaceleração econômica, obviamente, demanda mais planejamento e demanda um mapeamento melhor do que são essas oportunidades. Então, por exemplo, no mapeamento que a gente faz do IOD, a gente percebe que as PMEs que estão em atividades econômicas que dependem mais da renda do que do crédito, elas continuam performando muito bem. Porque a gente está com uma taxa de desemprego ainda baixa, rendimentos reais no mercado de trabalho em patamares muito acima do que a gente tinha no pré-pandemia. Temos efeitos ainda de programas de transferência de renda que inflaram também esse crescimento de renda nos últimos anos. Então, vão existir oportunidades, mas a grande questão quando a gente fala em planejamento é justamente que o empreendedor ele entenda o oceano que ele está navegando. Porque um momento de desaceleração econômica demanda mais planejamento e um mapeamento do que são essas boas oportunidades para o ano. E vou pegar o último ponto, que é o acesso ao crédito. Né? O professor tocou um ponto super relevante aqui, que é o juro, que ele impacta o acesso ao crédito. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho do jabá da Serasa Experian. Né? A gente tem uma ferramenta que é o Score CNPJ, que é gratuita, que é um intuito de educação financeira, para que o empreendedor saiba como ele é visto pelos entes que emprestam dinheiro. Então, como você é visto por quem está te emprestando dinheiro, principalmente no momento que você está precisando de crédito, ou para a gestão do teu fluxo de caixa, ou até mesmo de pagamento de dívidas, é super importante. Também temos, Camila, acho que o nosso boletim trimestral, aqui a gente faz um boletim, um panorama geral sobre todos os setores da economia onde as PMEs estão trabalhando. Então, também é gratuito, pessoal. Convido a todos a baixar esse boletim e também a se cadastrar para ter o seu CNPJ de forma gratuita. E mais uma vez, observar como você está sendo visto para o mercado. Crédito é importante. Ter dívida no momento correto e para as questões corretas, professor, é importante, ou não é? Não, é assim, a gente precisa levar essa educação financeira para o empreendedor. E uma coisa que eu observo, né, nos últimos 40 anos que eu trabalho, 41 anos, para 42 esse ano, quando eu comecei lá como estagiário num banco de investimento, é que, olhando, e você tocou nesse ponto, custos, né? Então, assim, dependendo do porte da empresa, o empreendedor, que é o dono, ele também se mete a ser o financeiro. Nem sempre ele está preparado. Então, vai uma dica aqui. Começa a contratar um jovem, uma jovem, que tem uma boa formação em contabilidade e em finanças, invista no treinamento dessa pessoa, porque aí vai conseguir fazer o que você falou, vai fazer um levantamento dos custos, a minha planilha está adequada, não está adequada, e a gente tem muito uma gestão esquenta e esfria. Piorou, eu saio correndo, melhorou, eu não olho nada. Não dá para ser assim mais. Né? Se você vai ter um crescimento de 3 ou de 2, claro que isso faz diferença no seu negócio. Mas para a gestão dos custos, é indiferente. Você tem que estar muito bem alinhado, ter tudo planilhado, ter algum software que você contrata. Existem vários, hoje caiu muito o preço. Né? Importante que você falou com a ferramenta da Serasa, como é que me olham?
né? Eu me acho o Tom Cruise, mas me acho um Bela Lugosi. Para quem não lembra, Bela Lugosi é o primeiro Drácula que tem. Aí não vai adiantar muito. Então, essa é uma coisa importante. Não é como eu me vejo no espelho, é como o público me vê. Então, acho que a educação financeira é fundamental, olhar custos é fundamental. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para os empresários, dentro do possível no seu budget, invista na educação corporativa, treine seus funcionários, eles vão ficar melhor, vão fidelizar, né? E vão te ajudar a pensar um pouco, porque se você já é o cara que bola os novos produtos, que tem um relacionamento comercial e também quer ser financeiro, mesmo que você tenha competência, vai faltar uma coisa chamada tempo, e essa é uma variável muito escassa. Perfeito, pessoal, muito obrigado. Agora a gente vai para um outro bloco bastante importante, muito quente, que é a reforma tributária, que a gente sabe que ela começa em 2026, é um período de transição e vai até 2033. É um período longo de transição onde a gente vai ter que conviver com 2 sistemas. E certamente isso vai trazer alguns impactos para os empreendedores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, vou convidar o professor Ricardo para dar um contexto geral do panorama fiscal, da reforma e dos motivos que levaram o Brasil a seguir por esse caminho. Bom, desde que eu me entendo como gente aí profissionalmente falando, a gente escuta algumas coisas, né? Uma delas é a reforma necessária, reforma tributária, porque o Brasil, talvez até fruto de um processo inflacionário muito crítico, onde ninguém conseguia analisar um valor, né? Um valor qualquer. Eu falo para as pessoas que elas esquecem, lá no Sarney a inflação bateu 160.000% ao ano. Isso é uma coisa absurda. Imagina um empresário, né? Então a gente foi criando contribuições, uma série de outros nomes para aumentar a carga tributária, principalmente depois da Constituição de 88, que vinculou para certos setores que são relevantes para a sociedade um percentual mínimo, né, do que o governo arrecada que ele tem que gastar. E muitas vezes ele não arrecadando, ele foi aumentar a dívida pública. Mas enfim, esse problema a gente não consegue resolver. Então acho que era necessário a gente se debruçar. Há uma crítica que talvez a discussão no âmbito do Congresso não foi feita na velocidade correta, porque a gente esquece que, e aí eu estou pensando no empresário, né? Ele vota lá para deputado. Então, na verdade, quando esse deputado tem tempo de parar para analisar algo que vai impactar o eleitor, que é empresário, se ele tem mais tempo, a análise é melhor. Quando é meio corrida, então eu acho que foi uma coisa tipo assim, trocou o governo, temos que aprovar a reforma. Eu acho que ela é boa. Agora, o que fica aí, que é importante para o empresário? Ela é boa, mas ela vai demandar um ajuste bem importante, né? Então, acho que, como você disse, Felipe, as pessoas vão pagar mais imposto. Aí você diz, mas o cara diz, não, mas a carga tributária não aumenta. Bom, mas alguns setores vão pagar bem mais imposto. Então, acho que o entendimento de como essa coisa vai funcionar ainda está muito distante. Perfeito. Eu vejo um fog londrino, assim, sabe? Entendi. As pessoas... E aí me preocupa, e você é especialista, pode completar, com bastante propriedade, que o empresário vai fazer a gestão do avestruz, né? Põe a cabeça no buraco Perfeito. E espera para ver o que vai acontecer. Felipe, vamos com você um pouquinho nesse tema, porque acho que você consegue contribuir também ao que o professor já colocou, sobre o contexto dessas sopas de letrinhas da reforma, dentro do contexto dos empreendedores da PME. É IVA, é ICS, é CBS, vem PIS/COFINS para cá, a gente fica perdido aqui, gasta-se hoje, acho que é uma das questões que se quer da reforma, essa simplificação, que é uma das vantagens, mas se gasta muito tempo para essa questão fiscal no Brasil. Mas olhando sobre o cunho da reforma, como é que você consegue dar um panorama geral e ajudar os empreendedores a entender um pouquinho essa sopa de letrinhas aqui e como é que a gente vai seguir? Primeiro, assim, toda vez que eu vou falar sobre reforma tributária, eu acho que a gente tem que ter na cabeça o conceito. Quando se reforma algo, é porque é algo que não está funcionando. E, de fato, o nosso sistema tributário está muito obsoleto, está fora de padrões internacionais e é uma marra para o crescimento da economia, para o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Aí algumas estatísticas, por exemplo, que eu acho curiosas, né? Carga tributária no Brasil, entre 30% e 33%.
assim, dos países em desenvolvimento, uma das cargas tributárias mais altas do mundo, muito mais alinhada ao que se vê em países desenvolvidos. Mas o Brasil também está entre os 30 países que mais arrecadam impostos e a população tem a menor percepção de benefício com essa arrecadação tributária. E aí, quando a gente vai para o âmbito dos empreendedores, tem uma pesquisa da Doing Business que eu gosto muito, que é o quanto que uma empresa gasta de horas no ano para cumprir com as suas obrigações tributárias. Uma empresa no Brasil, em média, gasta 1.500 horas por ano para cumprir com as suas, obrigações tributárias. Que significa? Vamos trazer para parâmetros internacionais, tá? América Latina, a gente tem algo como 300 a 350 horas, então a gente está falando de muito menos, e países desenvolvidos, 1/10 disso. Então, assim, a reforma, ela é uma necessidade. Quais são os pilares que a gente precisa reformar, né? Primeiro, simplicidade. O nosso sistema tributário é muito complexo. E por que a reforma começa pela tributação sobre o consumo de bens e serviços? Porque é onde está 40% da nossa carga tributária. Então, é a fatia mais considerável da arrecadação de impostos hoje no Brasil. E além disso, né, se fala muito em transparência. Nós aqui, como consumidores finais, às vezes a gente está comprando alguma coisa no mercado, a gente não tem a menor noção do imposto que a gente está pagando. Porque é imposto sobre imposto, enfim, uma cumulatividade enorme, então não se tem muita transparência no sistema tributário. E o terceiro ponto é a carga, que é uma carga elevada. O que a reforma vem para resolver? Ela vem para resolver, né, para melhorar o pilar de simplificação. Então é aí que surge o conceito do IVA, que é uma combinação entre a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vem para substituir PIS, COFINS e grande parte da arrecadação que hoje é feita pelo IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que aí é de competência estadual e municipal, que vem para substituir o ICMS e o ISS. Então ela vem para simplificar. Todos esses tributos vão entrar ali num conceito dividido, né, entre o que é ente federal e ente estadual e municipal, num conceito de IVA. Ela vem para trazer mais transparência, porque agora a gente vai pagar imposto sobre o valor agregado. E é muito importante entender esse conceito, né, professor? Que é um conceito até básico de economia. O conceito de valor agregado é você pagar imposto no que você está gerando de valor na cadeia econômica. Vamos usar um exemplo super simples aqui, um fabricante de peças. Ele vende a peça dele ali a R$500. Só que para ele vender essa peça a R$500, ele usou R$200 de aço, plástico, chip, enfim, um monte de insumos. Então, na verdade, o valor agregado que ele gera para a economia ao vender essa peça são R$300. E é sobre esses R$300 que ele vai pagar imposto. Então, a reforma tributária vem também para beneficiar o nosso sistema produtivo, para evitar aquele imposto sobre cascata, que a gente tinha um imposto sobre imposto e deixava a nossa indústria muito menos competitiva. Então, ela vem para resolver esse pilar, né, de simplificação, transparência, mas, como o professor bem pontuou, o pilar de carga tributária não está contemplado na reforma. Felipe, só para pegar o teu gancho, você comentou sobre a indústria. Sim. Né? Mas quando você lê, você já começa a falar, mas espera aí, mas a área de serviços pode ter que pagar a conta do benefício que está sendo dado para a indústria. Exato. Como é que você vê esse tema? É nesse ponto que eu ia chegar, porque como o professor mencionou, a reforma, né, a base da reforma, ela foi constituída para que se mantenha a arrecadação atual. Isso está super relacionado a esse nosso primeiro bloco aqui de debate sobre a situação fiscal do país. A gente não está no momento efetivo aqui, aí eu infelizmente falo como economista, de discutir queda de arrecadação, de discutir alívio de carga tributária. O Estado não está nesse momento, muito pelo contrário. E aí quando você fala que você vai beneficiar o setor produtivo, alguém precisa pagar essa conta. Então é muito importante que o empresário entenda que a reforma ela foi constituída para se manter a arrecadação atual, mas nós vamos ter setores ganhadores e perdedores. E por que o setor de serviços é um que vai ficar muito exposto? Porque nesse mecanismo de ampliação de crédito tributário, muitas atividades de serviços se beneficiam um pouco de uma cadeia produtiva longa. Porque a principal despesa está, por exemplo, em pessoal, em salários, que não gera acreditamento. Então, uma empresa de serviços do lucro presumido, que hoje grandes números, paga mais ou menos 9% de imposto. Só um minutinho, acho que é importante também ajudar o telespectador aqui, quando a gente fala de lucro presumido, lucro real, empresa simples, se você pudesse também contextualizar a diferença rápida aqui para quem está nos ouvindo. Claro. Basicamente, assim, o Simples Nacional é um regime simplificado,
feito justamente para estimular o empreendedorismo, viabilizar o crescimento das pequenas empresas, e você tem benefícios sobre folha dentro do Simples, e você faz a arrecadação numa guia unificada, né? A grande questão é que, geralmente, o Simples ele tem uma tributação sobre o faturamento, não sobre resultado. Essa é uma questão que muitas vezes uma empresa pequena está no Simples e talvez pela atividade dela nem faria sentido ela estar no Simples. Perfeito. É Um algo exemplo bastante disso? relevante. A gente tem, por exemplo, comércio, que opera com uma margem baixa e às vezes ele é um pequeno comércio, ele está sendo tributado pelo faturamento, mas a linha final, que às vezes é desconhecida pelo empreendedor, não vale a pena. Valeria a pena fazer uma contabilidade completa. Ah, eu entendi. Então o lucro real, que é um pouco mais complexo, ele é tributado sobre o que ele dá de resultado. Sobre o resultado. E o Simples Nacional e o presumido é sobre aquilo que a gente pressupõe que ele vai pagar. Exatamente. Então, conforme a margem final, seria interessante escolher entre uma ou outra. Exatamente. Isso é super importante para você que está nos ouvindo. Já é uma dica que fica para exato. analisar como você está fazendo a sua arrecadação e pagando o seu imposto de renda. Talvez você tenha aqui uma vantagem e trocar de uma para outra, certo? E a reforma tributária vai até, depois acho que a gente vai se aprofundar nisso, vai abrir mais um pretexto para que as empresas tomem cuidado com o Simples Nacional, com quem é visto como benefício, né? Acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses impactos do Simples, mas é uma diferença muito importante se você está sendo tributado no seu resultado ou no que você presume que vai ser aquele resultado final. Perfeito. Dependendo da atividade econômica, não faz diferença. Mas só para encerrar o que a gente estava falando, então, basicamente, o conceito da reforma, manter a arrecadação total, mas teremos setores que vão pagar mais a conta e setores que vão ser beneficiados. Perfeito, Felipe. Mas a gente certamente tem um lado bom, né? Camila, professor, né? Antes de falar, a gente vai voltar aqui depois, o pessoal foi tocado também pelo Felipe, que a gente vai falar sobre os impactos sobre o Simples Nacional, se temos um impacto para quem está na cadeia B2B ou não, no B2C. Mas antes disso, vamos ver o lado positivo. Quais são os lados, a parte boa, quais são as vantagens dessa reforma ao longo prazo também um pouco, professor. Você pode comentar um pouquinho? Eu acho que ela tem o mérito de tentar reduzir o número de impostos, e acho que tem que ter um trabalho de educação tributária aqui, vou nem falar financeira, para que o consumidor ele consiga entender o que significa, como cada sopa de letra, como você bem explicou de maneira didática, e aí você começa a ter consciência do que você está pagando de imposto. Eu gosto muito de ver nota fiscal, sabe? Quando você fez a pergunta, eu lembrei. Eu fui comprar uma camiseta de algodão Pima, que eu gosto. Eu fui para um lugar frio, em vez de botar a segunda pele, eu gosto daquela camiseta de manga comprida. Vem do Peru. Aí eu comprei 4 camisetas. Aí eu olhei a nota fiscal e falei, cara, não é possível. O imposto em cima de uma camiseta de algodão peruano. O Peru é, 4 horas de voo daqui, América do Sul. Dava exatamente o valor de uma camiseta. Então, eu acho que tem, assim, a gente precisa ter essa educação tributária, o empreendedor precisa entender, e a gente sabe que o brasileiro tem uma cultura muito influenciada pelo europeu, que nem sempre quer pagar um consultor, ou uma empresa maior ou menor, então está na hora, acho que esse é o momento, você que está me ouvindo, aí cada um de vocês sabe quem procurar, né? O Serasa pode ajudar muito nisso, né? Ter um consultor tributário para explicar, para poder verificar se troca ou não, se eu saio do Simples e vou para o lucro real ou vice-versa, né? E a gente tem essa consciência. Agora, a reforma também abre uma oportunidade dos indivíduos serem mais criteriosos no seu processo de escrutínio nas eleições. Porque assim, a gente vai aumentar ou vai manter a arrecadação com maior transparência, mas a gente precisa saber como é que o dinheiro está sendo bem utilizado. Eu sempre brinco que a gente paga imposto de país de primeiro mundo, mas a gente não é Suíça, né? Se fosse a Suíça, podia até cobrar mais que a gente pagava, não tem problema nenhum. Então, acho que as empresas, tendo esse investimento num consultor tributário, também ajuda um pouco. E acho que essa reforma talvez caia o número de horas, né? Porque o número que você deu é
extremamente assustador, né? Eu quero pegar um gancho aqui do professor, porque a gente está falando dessa nova tributação e a gente não falou, né, qual que é o percentual dessa nova tributação, algo que o Felipe estava comentando comigo também antes da gente iniciar a conversa aqui formalmente, que pode ainda ser modificado. Então, as discussões em torno dessa nova tributação estão em 27,5%, entre 27% e 28%, e tem a questão da transição, né? Ao longo dos próximos anos, a gente sabe que a gente vai operar num regime tributário misto a partir de 2026. Eu acho que é muito interessante o Felipe explicar para a gente como que isso vai funcionar, porque o professor Ricardo estava falando da importância de ter ajuda nesse processo e muito provavelmente a partir de 2026, com essa transição entre os regimes tributários, vai ser muito importante as empresas terem apoio para entender como que vai ser esse novo momento, né, Felipe? Vou pegar carona, e já que ela comentou da carga total, como é que está dividido entre os dois tributos que vão fazer parte do IVA? Porque você comentou sobre dois tributos, você comentou sobre o IBS e sobre o CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Como é que está essa divisão? Então, como a Camila mencionou, acho que um primeiro ponto importante é, né, a gente possivelmente vai ter uma alíquota padrão de IVA aqui no Brasil de 27,5% a 28%. É o que está estimado nesse momento. Então a gente já entra nesse mundo do IVA com o IVA mais alto do mundo. A gente já vai superar a Hungria e ter o IVA mais alto. Então vai expor aqui essa questão de carga tributária elevada, da gente ter uma carga tributária mais próxima a país desenvolvido do que do nosso momento aqui de economia emergente. Esses 28%, eles vão estar divididos de 8% a 10% vai ser CBS, que é o que vem ali para substituir PIS e COFINS, e a diferença ali na casa dos 20% a 22% vai ser o IBS. E essa fase de transição, ela vai ser muito desafiadora. Até eu brinco quando eu falo sobre reforma, que eu acho que uma ótica é uma ótica de longo prazo, que é a gente falar sobre produtividade da economia, fazer reformas econômicas e estruturais que são importantes para a gente aumentar o nosso PIB potencial lá na frente, estimular o empreendedorismo, reduzir a insegurança jurídica que a gente tem hoje com o sistema tributário, que é muito grande, né? Mas a gente tem que também fazer um papel de consultor, que a gente sabe que o empreendedor está preocupado com o amanhã. Então, quando a gente fala do planejamento, muitas vezes o planejamento está sendo feito 1, 2 anos à frente, e esse período de transição vai ser muito desafiador. Então, nós estamos até na UMIE fazendo um trabalho educacional e profundo, muito grande com os contadores, que a gente enxerga que os contadores são, sobretudo para as pequenas empresas, serão os grandes parceiros dessas empresas nesse processo de consultoria tributária. E falando um pouco sobre cronograma, né? Assim, a reforma ela começa em 2026 com alíquotas teste, então vai ser basicamente um teste para ver como a arrecadação vai funcionar. Só que já em 2027 a gente tem a CBS totalmente implementada. E aí a gente tem um prazo mais longo de implementação total do IBS, porque é mais complexo. A gente está falando aí dos entes estaduais e municipais, substituir o ICMS e o ISS é um desafio muito maior. Então é por isso que a reforma tem também esse prazo mais longo, tanto para operacionalizar esse sistema tributário novo, quanto para acomodar, professor, um ponto que o senhor trouxe, que, assim, a curto prazo vai ser custo, né? Muitas empresas vão ter que repassar esse custo. Então, se a reforma ela não for diluída num processo de transição mais lento, a gente poderia ter um impacto inflacionário muito considerável na economia. Então, acho que vai ser desafiador conviver com os dois sistemas. As pequenas empresas vão ter que ter esse parceiro do lado, fazendo todo esse planejamento tributário, mas também é necessário um sistema, um momento de transição pela complexidade do que está sendo mudado aqui na economia brasileira. E nesse sentido, né, quando a gente olha para o nosso ambiente, onde a gente tem a PMEs, na verdade já foi colocado aqui, né? Acho que vale sempre reforçar. É responsável por mais de 50% dos empregos formais no Brasil. É responsável e tem muito impacto no crescimento regional, porque as PMEs estão capilarizadas. Então, quando a gente fala de impacto social, de crescimento regional, as PMEs têm um fator super relevante. Ou seja, elas são um motor enorme da economia. E a gente tem uma série de diferenças aqui tributárias de impostos quando a gente tange PES, PPs, MEIs. A gente sabe que a reforma tributária, por exemplo, Felipe, professor e Camila, não impacta diretamente, porque está isento, as micro e as MEIs. Certo? Porém,
quando ela está na cadeia produtiva do B2B, ela pode ser impactada pela nova forma de gestão de créditos tributários. Essa pergunta vale para todos. Felipe, posso começar com você. Como é que você consegue nos dar alguma luz sobre esse tema, colocar benefícios e as preocupações? Acho que esse tema é muito relevante, porque quando o debate sobre a reforma esquentou, se falava muito de que, olha, o Simples Nacional vai permanecer como é. Então eu acho que passou um sentimento para o empreendedor que, tudo bem, tá tudo bem para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, vai continuar como as coisas são. E não é bem assim, porque como um dos mecanismos da reforma é uma ampliação desse creditamento tributário, as pequenas empresas, né, as empresas do Simples Nacional, que fazem parte de cadeias produtivas de empresas maiores, elas vão acabar sendo forçadas a gerar o crédito tributário integral. Para gerar o crédito tributário integral, as empresas do Simples elas vão ter que tomar algumas decisões. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, sobretudo para as empresas B2B, vai ter uma árvore de decisões para empresas do Simples. Não vai mais bastar uma empresa ser do Simples Nacional e ponto. Essa é a gestão tributária que eu faço do meu negócio. A empresa do Simples, se ela continuar recolhendo todos os impostos unificados na guia do Simples, ela vai gerar menos crédito à frente, porque ela tem ali ela absorve uma carga tributária menor. Se ela for forçada a gerar créditos tributários integrais, ela vai ter que recolher o IVA por fora do Simples, no regime regular. Ou seja, uma gestão de crédito bem mais complexa do que ela faz hoje. Bem mais complexa, até porque, para não ficar mais cara simplesmente porque aumentou a carga tributária, ela também deveria olhar para os créditos da aquisição. Então, aí que está a complexidade e aonde essas empresas vão ter que ter ali um bom consultor, um bom contador, analisando até se vale a pena ser do Simples ou não, dependendo da realidade do negócio, talvez até uma mudança de regime tributário seja necessária. Entendi. Então, principalmente se você pelo que eu entendi de você, me corrija se eu estiver errado, principalmente se você faz parte da cadeia produtiva de uma grande empresa. Porque a cadeia produtiva de uma grande empresa vai olhar para você não vai estar dando crédito, ele vai, provavelmente, dependendo do preço, ele pode selecionar um competidor teu que está, por exemplo, no lucro real, porque tem o crédito no qual ele vai se beneficiar, o comprador vai se beneficiar. É isso, Felipe? Exatamente. Ou até um outro competidor do Simples, mas que está recolhendo o IVA no regime regular e está gerando créditos integrais. Interessante, então, pessoal. Isso é uma dica super importante para vocês ficarem atentos. Mais uma vez, entenderem a forma como vocês fazem o imposto de renda. Estarem atentos ao calendário que foi colocado aqui, porque certamente vai ter um impacto grande, tanto na vida de vocês, quanto dos funcionários, quanto do ambiente que vocês trabalham. Então é super importante estarem atentos a isso, a esse tema, pessoal. Vamos conversar um pouquinho mais, porque eu estava lembrando aqui, aí vou trazer o professor e a Camila para a jogada, Felipe, um pouquinho. Está até fora do contexto aqui, mas vocês estavam falando, não vamos aumentar imposto. A gente vai dividir, já é o maior imposto do mundo. Temos um título importante aí, né? Infelizmente. Temos um título importante aí. Mas, ou seja, todas as empresas já são tributárias dentro do que a gente está falando aqui. Só que o governo criou o IS, que é o Imposto Seletivo, né? Que é o imposto do pecado. Exatamente. E aí eu queria perguntar para o professor, para a Camila e até para o Felipe, se quiser colocar esse imposto do... O que é o imposto do pecado? E se ele realmente tem esse cunho de evitar que as pessoas comprem produtos que façam mal à saúde, ou se lá no fundo também tem uma intenção de aumentar o imposto, a carga tributária? Eu vou responder rapidamente. É aumento de carga tributária. A gente sabe que algumas coisas fazem mal à saúde, é fato, é verdade. Por outro lado, o consumidor tem livre-arbítrio para escolher. Então, se você pegar, por exemplo, na questão de bebidas alcoólicas, você faz campanha educacional, mas há um hábito do cidadão de tomar um vinho, tomar uma cerveja. Se ele exagera ou não, aí não é o governo, né, que vai entrar desta maneira impondo tributo. Talvez o governo devesse ensinar melhor as crianças no ensino básico da importância de cuidar da saúde. E no caso do cigarro, eu tenho conversado muito com alunos que trabalham em empresas de tabaco, que a concorrência, do cigarro que vem aqui do Paraguai, e de maneira ilegal, é muito grande. E 2, agora tem a concorrência que vem das facções criminosas. Então, me parece que ninguém está preocupado, na verdade, em olhar a saúde nem nada. É uma opinião pessoal minha, tá? Mas, em síntese, é o seguinte, eu vou tributar porque o cara vai fumar mesmo, então ele está disposto a pagar imposto.
Então eu vejo muito por aí, né? E aí você usa o termo que você quiser, né? Mas se a gente for entrar nesse mérito do que é pecado, aí você vai colocar, você começa a colocar uma série de coisas, né? Então você vai dizer que é alimento que tem um teor de sódio muito alto e coisas assim, né? Perfeito, esses professor. sucos que são processados. Então é um conceito perigoso, né? Você deveria de fato apresentar para a sociedade, olha, quanto que o SUS gasta por ano com problemas que vêm né, do consumo exagerado de algumas coisas. Mas simplesmente dizer que é pecado, talvez até os próprios governantes devessem não ter no seu orçamento compra de vinho para eventos, coisas do tipo assim. Né? E eu acho legal, eu estava conversando com o Felipe, porque tem alguns produtos que vão ser isentos, né? E teve uma grande discussão em torno, por exemplo, da cesta básica, uma discussão relacionada à carne, se a carne ia ficar dentro da cesta básica, fora da cesta básica, até tinha a possibilidade da tributação ser maior se a carne ficasse isenta. Eu acho que é legal a gente também trazer um pouquinho disso, medicamentos, né? O que ficou dentro, o que ficou fora. E todas essas discussões, professor, eu acho que vão exatamente na mesma linha disso que o senhor está falando do imposto seletivo. Por exemplo, né, no processo de regulamentação, quando se falava em, não, a cesta básica a gente precisa isentar, justamente porque a gente gera um bem para a população, né? Aumenta o bem-estar social. Mas aí qual que é a brecha que você abre na regulamentação? Quais são os produtos da cesta básica? Perfeito. Entendeu? Então, isso que é complexo. Por isso que, aí, professor, me corrija, mas por isso que é muito mais eficiente você tributar a renda do que você tributar o consumo. Porque quando você está tributando o consumo, você afeta as preferências das pessoas. É muito mais improdutivo. E aí é toda essa questão. Então, por exemplo, tem medicamentos que vão ter alíquota reduzida de IVA, vão pagar só 60%. Tem medicamentos que estão isentos, produtos da cesta básica estão isentos do IVA. E aí isso que é interessante, né? Todas essas isenções, quando elas foram colocadas na regulamentação, elas foram jogando a nossa alíquota padrão de IVA para cima. Então, quando se começou a discutir ali o que seria um IVA brasileiro, se falava em 23%, 24%. Conforme essas isenções vão entrando na conta, a alíquota padrão ela tem que aumentar, porque, como a gente estava falando, se alguém ganha, alguém tem que pagar a conta. A teoria não tem sopa grátis, não né, tem, pessoal? é isso aí. Se a carga tributária tem que se manter, é isso aí. Se vai ter isenção de um lado, alguém vai pagar a conta do outro. Exatamente. Essa preocupação que o professor comentou, até e como é que ficam as questões aí científicas? Né? A gente começa a ter esse imposto seletivo dizendo que é pecado ou não. Quantas vezes aqui vocês não ouviram falar que ovo faz mal, daqui a pouco o ovo faz bem, chocolate faz mal, chocolate faz bem, isso é realmente perigoso. Mas voltando ao tema do empreendedorismo, Felipe, eu acho que a gente está indo aí para tentar encerrar, o professor também, a Camila também. Acho que vale a pena a gente fazer um resumo aqui e depois dar algumas dicas, né? Então, a reforma per si, ela é importante, ela é bem-vinda, ela tem seus benefícios, ela vai simplificar uma questão que já deveria ter sido simplificada há muito tempo, porém, a gente vai conviver, né, pessoal, não sei se todos estão atentos, mas a gente vai conviver com 2 regimes durante um bom tempo. Ela simplifica 5 tributos em 2, tenta fazer todas essas conciliações que a gente está discutindo aqui, que certamente durante o período de teste vão ter adaptações e flexibilizações para poder aprender, mas para quem está empreendendo e precisa do dinheiro amanhã, tem que viver o dia a dia, vai conviver com 2 sistemas durante um período. Então, esse é o primeiro ponto para você estar atento. Segundo ao planejamento, a gestão de crédito, como é que vocês ficam e como é que você, empreendedor, se prepara a desejar. O professor Ricardo deu um toque importante, não é? Para quem pode, procure ajuda. Eu lembrei uma vez, com uma startup que eu estava conversando com uma empresa que cresceu. Né? Aí eu perguntei para ele, qual foi assim, a coisa que você faria diferente? Eu teria investido no gerente financeiro antes. Então, foi essa a resposta que ele me deu, que vai muito em linha ao que você comentou. Então, a gente tem muitas vantagens na questão tributária, tem muitos desafios, dos quais a gente vai preparar, sem dúvida, o material e vamos talvez voltar a conversar mais para frente. Mas para finalizar aqui, eu ia convidar cada um de vocês, para durante o encerramento aqui da fala, colocar aí quais dicas, né, que vocês têm, porque a gente está vendo um momento desafiador e eu insisto para todo empreendedor, o empreendedor do Brasil é campeão, não é uma recessão.
porque a gente começa a falar desses pontos e muitas questões ruins, às vezes pode passar uma forma negativa. Ainda tem muita oportunidade no Brasil. Muita oportunidade no Brasil inexplorada. Empreendedores têm, as PMEs têm muita opção para crescer no Brasil ainda, e eu acho que isso é importante que fique. Mas vamos dar algumas dicas sobre esses temas que a gente falou, como é que eles se preparam para enfrentar esse ambiente, passar esse ambiente e seguir adiante crescendo e prosperando e ajudando o Brasil a crescer como eles vêm fazendo. Camila, você quer começar? Vamos lá, dar a largada nas dicas, acompanhar as tendências econômicas. Então, isso é fundamental. Há bastante dificuldade, porque no dia a dia a gente fica vendo o noticiário e acaba se atrapalhando com as notícias da maneira que ela vem. Então, entre no site do Banco Central, Boletim Focus. Lá tem as principais tendências para os principais indicadores econômicos, as projeções que os economistas, que o mercado financeiro tem para o PIB, para o IPCA, para a taxa de câmbio, para a taxa de juros. Quer entender um pouco de como que está o clima no segmento? Entra no site da FGV, o portal IBRE, lá tem dados em relação à confiança do setor, à confiança do consumidor e acompanhar atentamente. Lógico que o seu planejamento financeiro não é só planejar, né? Então tem que ter todo o acompanhamento ao longo do ano, porque o cenário econômico ele é muito volátil. O Kleber comentou aqui, ressaltou com excelência, não estamos falando de recessão econômica. Então a gente vê que muitas pessoas tentam fazer paralelo do momento que estamos vivendo de elevação de taxa de juros com o que aconteceu lá no governo Dilma. 2 anos de recessão econômica, né? Recessão econômica o que é? Quando a gente vê o PIB caindo. Não estamos nesse momento, estamos falando de uma desaceleração econômica por conta de uma taxa de juros que está tentando combater o processo inflacionário. Então, muitas vezes, para o mercado de crédito, não é só os juros, a inflação, né, que é uma grande vilã aí do empreendedor e do consumidor. E aí a gente tem que acompanhar como que vai ser a tendência, não só para 2025, mas para 2026. Se o Banco Central vai ser bem sucedido em controlar o processo inflacionário, porque se o Banco Central for bem sucedido, eventualmente a gente pode estar aqui no final do ano falando novamente em corte de taxa de juros, mas para isso, é importante a gente acompanhar no dia a dia e adaptar o nosso planejamento. Bom, acho que eu reforço totalmente as suas palavras a respeito de acompanhamento do cenário econômico. Acho que, como vocês comentaram, vão existir oportunidades, mas num cenário de desaceleração, o planejamento e a atenção precisam ser maiores. O IOD, o índice que a gente faz ali, olhando para a atividade econômica das PMEs, ele funciona como uma excelente referência para os empreendedores. Então eu costumo falar, geralmente, quando eu faço alguns eventos setoriais, né, eu converso com alguns empreendedores, eu falo, você vê o seu faturamento crescendo 5%? É uma boa notícia, mas diz pouco se o seu mercado está crescendo 40%. Então, precisa ter esses referenciais, precisa ter esse acompanhamento dos indicadores econômicos e todo esse planejamento, que vai desde o que você vai vender, como você vai vender e como você vai se preparar para fazer essa venda na ponta dos custos. E não dá para não falar da reforma tributária, que a gente abordou muito aqui. Então, eu queria trazer um reforço, que assim, quando a gente fala sobre reforma tributária, é inevitável a gente falar sobre carga. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, etc e tal. Mas a dica que eu deixo para os empreendedores é, a reforma não é apenas sobre carga tributária. A carga tributária talvez seja o pedaço da reforma que esteja mais visível nos debates nesse momento. Tem um debate invisível que é gestão. Então, esse é o momento de se planejar, de investir em gestão, usar ferramentas adequadas. Nós, enfim, lá na UMIE temos várias ferramentas adequadas para ajudar os pequenos empreendedores com isso. E uma dica que a gente dá é, se aproxime do seu contador. A gente sabe que o contador pode ser um parceiro estratégico muito grande das pequenas empresas nessa fase de transição. Então não deixe para olhar para a reforma tributária quando a gente realmente estiver vivendo o período mais crítico ali em 2027, 2028. O momento é se planejar agora e entender como é que a sua operação vai lidar nesse momento grande de mudança do sistema tributário nacional. Perfeito. Bom, eles esgotaram quase tudo aqui, né? Mas eu aqui na minha visão de professor de finanças, acho que é um momento para o empresário
dentro desse planejamento, que ele já deveria fazer. Então, se ele não está fazendo, é um bom momento para ele começar. Investir na educação do seu colaborador, da sua colaboradora que olha finanças. Traz mais estagiários, isso é bom. Traz gente jovem. Gente jovem com mudança é bom porque eles têm mais entusiasmo por aprender. Tem que olhar o impacto. Avalia como é que está a gestão da sua liquidez, como é que está o seu relacionamento com o sistema financeiro, como é que está o seu entendimento da macroeconomia. Camila sabe, eu falei para ela, a gente quando aplica exames de certificação diversos, questões que são difíceis, mesmo sendo fáceis, são questões de economia. Finanças, como o dinheiro afeta o caixa do empresário, ele talvez tenha um pouco mais de sensibilidade, mesmo que não tenha o conhecimento teórico. A leitura do cenário parece muito distante. Então, quando ela diz, entra lá no relatório Focus, procura informação, porque faz toda a diferença você negociar com o seu banco, com o seu acesso a crédito, estando mais ou menos informado. E ficar todo mundo atento, que era o que eu ia perguntar para o Felipe, mas como eu fiquei por último aqui, não deu tempo, que vai ter a discussão... Professor, pode perguntar. Temos tempo, então. Tá bom. Que é a discussão do aumento da renda do imposto de renda da pessoa física, que essa eu acho que não pode ser feita de maneira atropelada. Porque a definição do que é um super rico no Brasil me parece algo assim meio anedótico, né? Quando você olha o CDE, por exemplo, não tem, se a gente usa argumentos quando é para aumentar, mas a gente não usa argumentos quando é para contrapor alguma coisa, né? Então acho que e esse empresário também tem que estar atento a esse movimento, porque ele, na pessoa física, além dele pagar mais lá na empresa, ou pelo menos no começo ele ficar desequilibrado, ele vai pagar mais na pessoa física também. Então, tanto a PJ como a PF. Acho que essa é uma discussão, e aí eu sempre gosto de, quando eu estou numa empresa importante, que tem pessoas nos escutando, não só no Brasil, fora do Brasil, né? Participe mais ativamente da política, cobre o seu deputado, peça ajuda, entre no sindicato empresarial. Às vezes eu falo lá no SIMP, o pessoal do sindicato das empresas, pequenas e médias empresas, quer dizer, você tem que ter um movimento constante. Tudo isso faz muita diferença. Inclusive, os empresários deveriam ter iniciativa de buscar junto à CVM, Banco Central, Sistema Financeiro, a criação de fundos, né, direcionados para eles. A gente não pode esperar ter uma outra crise para correr atrás de uma solução. Acho que a gestão tem que ser em tempo real e, enfim, e sempre estar muito bem antenado em tudo que está acontecendo. E aproveito aqui para agradecer. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Contem comigo. A honra é nossa. Mas, Felipe, quer responder? Para vendas interestaduais, como fica o IBS? Quem recolhe? Os benefícios fiscais acabam? Felipe? Acho que é ele mesmo. Sim, muitos benefícios fiscais vão ser revogados, e aí quando a gente fala em pagar a conta, não é apenas estar exposto a uma alíquota maior. E a reforma tributária também tem algo que nós não comentamos aqui, porque o prazo de transição é mais longo ainda, são praticamente 50 anos, que é você tributar no destino, justamente para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então essas são duas mudanças importantes também, muitos benefícios fiscais sendo revogados e mais a longo prazo a gente ter essa tributação final no destino para, enfim, conter um pouco dessa guerra fiscal existente hoje entre os entes federativos. Mas só respondendo, professor, de maneira bem breve, que eu acho que esse é um assunto relevante, é de novo o assunto de que para dar um benefício alguém tem que pagar a conta. Por que o governo, eu entendo que existe esse desespero de fazer uma contrapartida? Porque a gente não está no momento de discutir queda de arrecadação, de dar um benefício. Se apenas o benefício for concedido, né, do aumento do limite ali de imposto de renda, a gente vai simplesmente retroalimentar toda a máquina que você comentou. Piorar a discussão do fiscal, piorar a percepção inflacionária,
pressionar juros, consequentemente a pressão de juros traz de novo uma piora fiscal. Então, eu acho que essa é a grande preocupação. Para dar esse benefício, vai ter que ser discutida uma contrapartida. E muito do que aconteceu no final do ano passado, da piora do sentimento aqui doméstico da atividade econômica, foi justamente por isso. Porque a gente teve um anúncio ali de um pacote de controle de gastos, junto com a intenção de conceder um benefício. Então a comunicação do governo ficou um pouco estranha. E é por isso que o mercado recebeu tão mal, né? Além ali de, enfim, ter várias contas que talvez mostrem que o efeito dos cortes anunciados estejam um pouco superestimados, teve essa questão de, poxa, vocês estão anunciando um corte ao mesmo tempo que a gente está anunciando um aumento de benefício. Qual que é o direcionamento fiscal que o país tem? Então essa é uma grande questão e vai muito em linha do que a gente estava falando da reforma. Se a gente vai manter a carga e vai beneficiar algum setor, alguém vai ter que pagar a conta. Vai ser a mesma coisa essa discussão aí em torno do aumento do benefício ali das faixas isentas do imposto de renda. Super obrigado, Felipe. Obrigado, Camila. Obrigado, professor Ricardo. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui a gente teve tempo para conversar sobre os impactos da economia. Quer dizer, a gente trouxe para up-to-date, aqui, atualizações do que está acontecendo nos últimos 2 meses, desde a nossa última conversa. Focamos na questão da reforma tributária e conversamos sobre a importância de se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mercado, na economia, sobre a necessidade da gestão financeira, do aprendizado. O professor trouxe um tema importantíssimo que é treinamento, como que a gente investe em treinamento e capacita as pessoas. Nessas questões, pessoal, além dos boletins focos, além do índice OMI, na Serasa Experian a gente tem um hub de conhecimento com muita educação financeira e com muito treinamento para todos os empreendedores. Acessem, é gratuito, tem muita informação valiosa que pode ajudá-los no dia a dia. E também a questão do crédito. Eu insisto que a gente tem que saber como a gente é visto. Adorei a comparação de como você se vê e como você é visto, né? A gente acho que essa olha no espelho de uma forma, sai de outra. Então, saber como você é visto, olhar o score CNPJ é super relevante para você entender como quem te dá crédito vai te olhar na hora que você vai ter que pedir esse crédito. Pessoal, conte com a Serasa Experian para ajudar vocês nesses momentos e um forte abraço. Obrigado a todos.